Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nós estamos naquela série falando da problemática da mulher no contexto islâmico. E aqui, querido espectador, eu quero te dar uma informação muito triste. E não é nem com relação à doutrina do Islã e à mulher agora, mas é a nossa liberdade de expressão sobre certos assuntos aqui no YouTube e em outras mídias sociais. Eu não posso falar tudo o que eu sei sobre essa problemática, não posso mostrar certos documentos, revistas, vídeos, porque se eu fizer aqui, o YouTube ou as outras mídias sociais que eu vou divulgar este vídeo, rechaçam, cortam, dizem que estamos quebrando e violando as normativas das redes sociais. Você vê, no Brasil estão querendo rechaçar mais ainda a nossa liberdade. Ao meu ver, teria que discutir realmente a liberdade, mas não para rechaçar mais, mas para devolvê-la. Porque nós não temos liberdade de fato. Eu não posso falar aqui o que acontece, o que eu tenho aqui em livros, revistas, jornais, que acontecem em países muçulmanos com as mulheres. Vocês estão entendendo a problemática? Já é um assunto que não há muito interesse da comunidade brasileira, principalmente da minha área, que é a comunidade evangélica. E ainda somos rechaçados, somos retalhados pelas próprias mídias sociais. Então eu vou ter que, com muito jeitinho, falar o que eu tenho para falar para você. Hoje nós vamos tratar sobre a questão se o Islã realmente valoriza a mulher. Ou, no Islã, a mulher realmente tem valor? Essa é uma pergunta que eu entendo que todos deveríamos fazer as pesquisas e entender o fato. Qual é o valor que tal religião dá às mulheres? Toda religião deveria se prontificar a dizer e expor o que ela pensa e acha sobre a mulher. Eu entendo que um dos calcanhares de Aquiles da religião islâmica é justamente a mulher. Então, por favor, fique ligado, anote aí as informações que eu vou te passar, que serão muito relevantes. Tá ok? Mas, lembrando, vou falar meio, digamos assim, em códigos. Não vou poder falar tudo. Depois você faz a pesquisa, vai atrás que você vai descobrir os fatos. Mas deixa aqui antes dar os meus recados. Nesse dia 30, às 22 horas, aqui no canal, nós estaremos sorteando brindes e materiais apologéticos aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoie-se do CACP. Provavelmente sortearemos nesta oportunidade uma Bíblia apologética com apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. Então, vá lá, se inscreva, contribua conosco e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também usufrua do nosso app para todas as plataformas de celulares. E se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Muito bem. Geralmente, quando tratamos deste tema, desta questão, é dito o seguinte, o Islã chegou num contexto onde as mulheres eram rechaçadas, humilhadas, não tinham vozes, não tinham liberdades, então trouxe liberdade às mulheres. Gente, isso é tão mentira, é tão mentira. É só pegar a própria biografia de Mohammed. Eu tenho um livro verde aqui, eu vou botar depois na edição do vídeo, chamado Mohammed, o Profeta de Deus. Neste livro aí você já vê os fatos. Tá lá os fatos, querido. Com quem que Mohammed foi casado? Com Khadija. Quem era Khadija? A dona do profeta. Ela era a patroa dele. Ficou viúva e então casou-se com ele. Quem mandava? Ela mandava. Inclusive no livro que eu citei aqui já, Maomé e a Ascensão do Islã, o autor ali mostra que na região onde Maomé criou a sua doutrina, já havia poliandria.
O que é a poliandria? Eram senhoras matriarcais que tinham mais de um marido, vários maridos. Olha que interessante. E elas mandavam na sociedade. Então essa ideia de que o Islã veio trazer respeito à mulher das Arábias, etc. e tal, isso é conversa para boi dormir, mas assim, uma conversa muito fantasiosa, não tem nada de verdadeiro. Nada de verdadeiro. Aonde o Islã chegou, ele não melhorou a vida das mulheres. Estou repetindo aqui. Aonde o Islã chegou, ele não melhorou a vida das mulheres. Sem contar que além do cristianismo, que já tinha trazido muito respeito à mulher, porque se você observar, quem é que vê Jesus ressuscitado primeiro? Uma mulher. Por quem entrou o Salvador no mundo? Pela mulher. Tá entendendo? Quem levou a primeira mensagem de Cristo? A mulher. Então, quando nós analisamos o Novo Testamento, nós observamos que ele veio dignificar a mulher. Então, lá no Velho Testamento, o pecado entrou pela mulher, mas agora no Novo Testamento, a graça salvadora entrou pela mulher. Quem sustentava o ministério de Cristo? Eram as mulheres. Então, o cristianismo, ele vem restaurar e dignificar a mulher. Veja, Paulo escreveu que o homem não podia bater na mulher e tinha que honrá-la como vaso mais fraco e tinha que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está lá em Efésios capítulo 5. Isso aí era uma pancada em todas as culturas da sua época. Apesar de existia a questão da mulher grega. Se você quiser saber como é esse contexto, para que se eu te der livro para você ler, que você não vai ler. Então assista o filme Os 300. Naquele filme ali você observa como tinha a autonomia e autoridade as mulheres gregas. Tá ok? Eu acho que é um filme interessante, baseado em fatos reais, para você entender um pouquinho dessa autonomia da mulher. A mulher romana, então, nem se fala, porque ela tinha o direito. O marido ia para a guerra, não mandava carta, não mandava notícia. Às vezes ele voltava da guerra, tinha um outro homem no lugar dele. Porque ela entrava com o processo de divórcio. Isso está no livro do Paul Johnson. Ela entrava com o processo de divórcio e se divorciava dele. E quando ele chegava, ele só tinha que pegar a carta de divórcio e procurar outra esposa. Então, assim, no direito romano, a mulher já tinha bastante autonomia e desenvoltura. Logo, essa ideia que esses teóricos do Islã tentam passar ou pousar de bons moços, que eles vieram trazer equilíbrio à sociedade, valorizar a mulher, é um engodo, não é verdadeiro. Agora, antes de eu terminar esse vídeo, que nós vamos fazer vários aqui falando dessa temática, olha esta observação. Na cultura islâmica, o nascimento de uma filha era considerado um infortúnio. Mesmo no período civilizado do califado, constatamos que a morte de uma filha na infância era vista como motivo para congratulações, sendo o pai, portanto, poupado de uma possível fonte de risco para sua honra. Gente do céu, olha que barbaridade essa questão dentro do contexto islâmico. Isso mesmo já no califado, que teve um avanço tecnológico, cultural, ainda assim o nascimento de uma filha era um sinal de mau agouro, ainda mais se fosse a primeira. Lembrando que no cristianismo, quando o império começou a ser cristianizado, uma das primeiras decisões, inclusive de Constantino, foi proibir o infanticídio. Ele faz um decreto e proíbe, porque na cultura que já existia ali naqueles povos da Europa, havia a ideia de que se o primeiro filho fosse mulher, tinha que matar porque era azar, era mau agouro. Então matava-se. O Constantino vai e acaba com isso, porque na fé cristã isso não era aceito. E isso estava lá na cultura da época de Muhammad, onde ter uma filha mulher primeiro era um sinal de mau agouro e infortúnio. E quando a menina, o pai, perdia, tinha lá 5 filhos, 2 eram mulheres, ou 3 eram mulheres. Quando ele perdia uma mulher, ou 2 crianças ali, por alguma enfermidade, havia chegado a óbito, ele comemorava. Morreu uma filha ou 2 filhas, que bom. Não morreu o filho, morreu a filha. Vamos comemorar. Então, assim, eu quero que você entenda
que essa ideia de que o Islã trouxe dignificação para a cultura feminina do seu tempo, século 7, 8, isso é um engodo, não é verdadeiro, não é factual. O que o Islã trouxe à mulher até hoje é um retrocesso social, é uma clausura, é um infortúnio a elas, mulheres. E eu vou mostrar isso aqui no decorrer desta série que nós estamos tratando sobre, eu não posso falar a palavra, mas sobre essa aversão que a cultura islâmica tem contra as mulheres. Por favor, se você quer me ajudar nesta informação, porque eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas eu não posso. Mas o que eu já falei aqui, se você acha importante, se você acha relevante, me ajude divulgando este vídeo. Passe lá no grupo da sua igreja, para os irmãos assistirem, porque é relevante as informações que nós estamos aqui dando a você. E no próximo vídeo, eu vou ler textos alcorânicos. Então, fique ligado na nossa série, nessa informação que estou aqui tentando transmitir para você sobre a mulher e a cultura islâmica. Se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.